memória, um pouco de humildade, talvez, né? Que talvez tenha faltado. E aí, quando você se depara com a realidade dura ali de uma derrota que está se avizinhando, talvez você não esteja preparado para lidar com isso e seja ainda pior. O Brasil não levou psicólogo na comissão técnica. O Tite ontem ele deixou o campo depois da eliminação, foi criticado justamente por ter essa figura de paizão, né? A gente até viu o Tite com os jogadores outro dia fazendo a dancinha do pombo e tal. Ele sempre teve essa figura mais de paizão, de líder do vestiário e tal. E aí é que tá, o Brasil dispensou psicólogo na comissão técnica para essa Copa do Mundo. O Tite ontem foi muito criticado por isso. Depois do pênalti do Marquinhos, ele basicamente abandonou o campo, deixou os jogadores. Qual a sua opinião sobre esse assunto, Mauro César? Eu acho que assim, não ter psicólogo no elenco de futebol, de clube, de seleção, em pleno ano, 2023 praticamente, é bizarro, né? É importante demais ter o trabalho do psicólogo que conviva com os jogadores, que entenda de futebol, entenda dos anseios entenda de futebol e entender dos anseios de um profissional de futebol, o tamanho da cobrança, o que está em jogo. É uma coisa também muito importante. Tem gente agora que fala assim, não, sempre fica achar um culpado. Não se trata de culpar ninguém, gente. Ninguém está botando ninguém na cruz, ninguém está querendo linchar o Tite. Agora, da mesma maneira que se você é vitorioso, você tem sucesso, você é catapultado à glória, você também vai ser criticado se o trabalho for ruim. É assim mesmo, se você ocupa uma grande posição. Isso não vale só no futebol, vale em todas as modalidades esportivas, isso vale na política, né? Isso vale em outros campos, isso vale nas artes. Se você faz sucesso, você é o máximo. Mas se você faz um trabalho ruim, você vai ser criticado. É assim que funciona. Não dá para ser diferente. Não dá para ser chapa branca o tempo todo, gente. Estou dizendo para os coleguinhas mais chapa branca possível. Não dá para ser chapa branca o tempo todo. Vamos ter um pouquinho também de espírito crítico. Não basta a falta de autocrítica da comissão técnica do Brasil, que parece que não percebeu. E nessa falta de autocrítica, eu vou bater no ponto que você abordou. Talvez a comissão técnica, a CBF, achassem que aquelas frases patéticas de autoajuda que foram pintadas nas paredes onde o Brasil ficou concentrado bastassem. O Tite é um bom técnico, um bom sujeito, é um cara legal, eu gosto dele. Mas ele não é um pensador moderno, não é um filósofo. Eles colocaram aquelas frases bobas, pueris, nas paredes. Eles fotografaram aquilo, foi divulgado quando os jogadores chegaram naquele ambiente. Aquilo não basta. Aquilo não basta. E aí tem um detalhe que é importante. Tem uma matéria do UOL, publicada ontem, depois do jogo, que dá um pouco dos bastidores do vestiário, e os jogadores transtornados, chorando copiosamente, arrasados, inconformados. Gente, isso para mim, assim, não vi, claro, mas eu analisando, eu penso, esses rapazes não estavam preparados minimamente para algo que poderia acontecer. E aconteceu, a derrota. Você está jogando contra a vice-campeã mundial. Você pode perder. Há o risco da derrota, sim. Há o risco, você tem que estar preparado para ela, tem que entrar em campo. Isso até é importante, até para você entender o jogo. Eu estou aqui e esses caras podem me derrotar. Então, quando você tem um time que desaba emocionalmente a esse ponto, me parece claro que eles, no íntimo, não estavam preparados para isso. A derrota é dolorosa, mas se você acha que ela está fora do seu script, do seu roteiro, ela vai doer mais ainda. Entendeu? Isso me lembra muito essa Copa de 82. Eu aprendi isso na Copa de 82. Na época eu estava começando ainda na faculdade, não tinha ainda começado na profissão, comecei no ano seguinte. E como torcedor, né? E aquela seleção foi a última seleção que eu torci para valer mesmo, foi de 82, 86 mesmo, depois não mais. Não torço para seleção nenhuma. Mas 82, como torcedor, os nossos jogadores, os times brasileiros jogando, aquele time maravilhoso, eu nunca imaginei que o Brasil pudesse perder para a Itália. Naquele 5 de julho eu aprendi essa lição, nunca esqueci. Falei, cara, sempre você tem o risco de, por mais que pareça que não. E eu nunca vou esquecer do Zezé Moreira no programa da TV Globo, na véspera do jogo, à noite, ele era observador, o seu Zezé era observador do Tele Santana, e ele foi ver os jogos da Itália. E ele faz um alerta no programa de televisão para os riscos que a Itália apresentava para o Brasil. E que a Itália tinha derrotado a Argentina assim. A Itália que empatou os 3 jogos da primeira fase. Até meio que riram dele, os integrantes daquela mesa redonda na época. E o seu Zezé estava certo. A Itália foi lá, ganhou do Brasil, ganhou todos os jogos, foi campeão do mundo. Paulo Rossi voltou a marcar os gols justamente contra a seleção brasileira. Então você tem que estar sempre preparado para isso. Eu posso perder. Tem um cara do outro lado ali, um time que quer me vencer. E me parece que esse time não estava preparado para isso. Então quando ele viu ali no campo que a derrota flertava com o Brasil, que ela estava perto, os rapazes desabaram.
Eu acho que isso merece também uma discussão mais profunda, interna, um entendimento. O que aconteceu, afinal? Porque você vê as reações, elas são assim, de um total despreparo para algo que podia acontecer. Como aconteceu. Aliás, aconteceu nos últimos anos, né, gente? Não é novidade nenhuma. O Brasil vai estar acostumado a isso, né? E se preparar para isso. A gente tem que entrar em campo sabendo que esses caras podem eliminar a gente. E a Croácia é vice-campeã mundial. Não é um time qualquer, mas vinha jogando mal e tal. Eu volto à Itália. A Itália empatou 3 jogos na Copa de 82. Quando que o futebol brasileiro vai aprender a lição? Quando? Da mesma maneira que a Croácia se arrastou, a Itália também empatou 3 jogos na Copa de 82, ganhou da Argentina de 2-1 e meteu 3-2 do Brasil, despachou aquele time maravilhoso daquela Copa do Mundo da Espanha. Então, acho que não é só questão do psicólogo, não. Psicólogo, um pouco de memória, um pouco de humildade, talvez, né? Que talvez tenha faltado. E aí, quando você se depara com a realidade dura ali de uma derrota que está se avizinhando, talvez você não esteja preparado para lidar com isso e seja ainda pior. Flávio, eu acho que isso foi se acentuando com o passar do tempo, né? E com a falta do gol, o resultado que o Brasil não queria, aquele 0-0, essa desorganização, esse espaçamento, ele foi ficando mais claro. E o Petkovic, né, que de fato é um trombador, um jogador de pouquíssimos recursos, ele errou tudo, menos essa jogada individual, que ele se livrou da marcação de forma até espetacular, né? Uma jogada bonita, e serviu o Brozovic que chutou para fora, de fato, um pouquinho antes do gol do Neymar, do golaço do Neymar, e fez o gol. Fora isso, ele errou tudo. E o mais incrível, o Brasil foi eliminado numa jogada do Orsic para o Petkovic. Esses 2 jogadores jogam no Dinamo Zagreb, né? Isso é um time tradicionalíssimo da Croácia, mas a gente sabe, o futebol croata é um futebol de poucos recursos econômicos. Os melhores jogadores croatas atuam em clubes mais relevantes da Europa. Então foi com 2 jogadores domésticos e um goleiro também do Dinamo Zagreb. Então com jogadores domésticos, digamos assim, que passam muito longe do primeiro escalão do futebol internacional. Esses caras foram chave, né? Foram vitais para a classificação da Croácia contra o Brasil. Detalhe, o goleiro, não, foi o titular. Mas esses 2 homens vieram do banco, Orsic e Petkovic. Com toda a limitação do Petkovic, funcionou. Então você percebe que o trabalho do técnico foi melhor do que o trabalho do Tite. Ele conseguiu montar a equipe dele de forma mais adequada para enfrentar o Brasil e quando preciso ele mexeu em jogadores que funcionaram. Vou dar um outro exemplo. Ontem a Argentina jogou com 3 zagueiros com a entrada de Lisandro Martínez. Meio que espelhou ali a forma como joga o time do Van Gaal, a Holanda, 3 zagueiros. O único time que sempre jogou com 3 zagueiros. Preocupação, tentar reforçar os lados, neutralizar especialmente o lado do Dumfries, que tinha deitado e rolado contra os norte-americanos. Resultado, primeiro gol, Molina, é o lateral jogando como ala com espaço, entra na bola do Messi, faz 1-0. Segundo gol da Argentina, pênalti, em quem? Acunha, o ala é pelo lado esquerdo, que nem ala era ponta esquerda o Acunha, lá quando jogava ainda no futebol argentino, no Racing, foi para a Europa, virou meio que lateral, ala. Ou seja, até o Scaloni, que é um técnico jovem, de pouca experiência, ele muda a forma da Argentina jogar de um jogo para outro, no meio do jogo, muda o sistema. O Brasil não mudava. O Brasil continua ali estático da mesma maneira, mesmo o jogo mostrando de forma escancarada que aquela não era a melhor maneira de se comportar. E esse espaçamento que você citou, essa bagunça até, né? Eu acho que foi um pouco reflexo disso. O time não conseguiu ficar agrupado, o time não tinha aproximação para reter a bola, para quebrar o ritmo da Croácia. E à medida que o tempo vai passando, né? Vai batendo um certo desespero, ansiedade. O Brasil era o time pressionado pela vitória e deu no que deu. Poderia ter tomado de fato o gol naquele arremate do Brozovic, que acabou sendo ruim, uma jogada muito boa da Croácia, e acabou tomando no cenário ainda pior, que era quando o jogo era para estar controlado. Quando o Brasil faz 1-0, é como se diz, não, aí no meio futebolístico, né? O jogo acabou, não acontece mais nada. O que você faz? Você acaba com o jogo. Você picota o jogo, amarra o jogo, se fecha ali, deixa ali algum jogador, uma rota de fuga para prender a bola no ataque, e vamos que vamos. O Brasil nem isso conseguiu fazer, pelo contrário, se expôs de uma maneira que acabou sendo fatal.